Acabamos de chegar aqui na rua Rubens Monte e acabou de acontecer um assassinato com um carro roubado aqui, um carro branco, um Costa, e o dono chegou num Chevette cinza, acabou saindo, sacou a arma e disparou contra o ladrão. Vamos mostrar aqui o ladrão caído no chão, na acompanha. Eu vou morrer, mano. A vida todinha, mano. Ele costumava a fazer esse tipo de assalto? Não costumava não, mano. Eles mataram ele, mano. Ele tinha algum inimigo ou ele só fazia roubar? Ele só fazia fumar droga, ele roubava pra mim pra fumar droga. Ai Deus, eu vou morrer tão louco. É, exatamente, aconteceu uma tragédia e não tem como reverter, né?